O estranho motorista. Era tarde da noite, e eu estava completamente exausto. Tinha passado o dia resolvendo problemas no trabalho e tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Infelizmente, meu carro estava na oficina, e a única opção era pegar o ônibus. A estação estava quase deserta, exceto por uma ou duas pessoas esperando, como eu, pelo próximo ônibus. O relógio marcava meia-noite, e o último ônibus do dia estava prestes a chegar. Quando o ônibus finalmente apareceu, algo sobre ele me pareceu um pouco errado. Não era o modelo em si, mas o estado do veículo. Estava velho, com a pintura descascada e as janelas sujas, como se estivesse fora de circulação há anos. No entanto, eu estava cansado demais para me importar com esses detalhes. Subi no ônibus, paguei a passagem e olhei ao redor. Não havia muitos passageiros, o que era normal para aquele horário. O motorista, um homem de meia idade com um semblante sério e cansado, acenou com a cabeça enquanto eu passava por ele. Havia algo estranho nos olhos dele, uma espécie de vazio que me deixou desconfortável, mas eu rapidamente me sentei no meio do ônibus e tentei afastar aquela sensação. Conforme o ônibus seguia seu trajeto, notei que a cidade parecia diferente. As ruas pelas quais passávamos não me eram familiares. Eu fazia aquele caminho quase todos os dias, mas agora, tudo parecia distorcido, como se estivéssemos em uma versão alternativa da cidade. Olhei pela janela e vi prédios antigos, muitos deles em ruínas, e ruas desertas, iluminadas apenas por postes de luz fracos. Era como se o ônibus estivesse passando por uma parte esquecida da cidade, um lugar que eu nunca tinha visto antes. Comecei a ficar inquieto. Olhei para os outros passageiros, mas todos pareciam alheios à estranheza ao redor. Alguns estavam dormindo, outros apenas olhando para o vazio, sem qualquer expressão. Decidi que, assim que chegássemos a um ponto familiar, eu desceria e pegaria um táxi. Não queria mais estar naquele ônibus. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. O motorista não estava fazendo paradas. Passávamos por pontos de ônibus, mas ele simplesmente continuava dirigindo, sem sequer desacelerar. Eu me levantei e caminhei até a frente do ônibus, tentando chamar sua atenção. "Com licença, onde estamos?" Perguntei, tentando manter a calma, apesar do desconforto crescente. O motorista não respondeu. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente, como se eu não estivesse ali. Insisti, mais alto desta vez. "Ei", eu perguntei, "onde estamos?" Nenhuma resposta. O silêncio era opressor. O som do motor e das rodas no asfalto eram os únicos ruídos que preenchiam o ar. Voltei para o meu assento, sentindo o coração disparado. Algo estava muito errado. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, a paisagem fora da janela se tornava cada vez mais estranha. As ruas estavam completamente desertas, os prédios em ruínas, e uma névoa densa começava a cobrir a estrada, tornando difícil ver o que estava à nossa frente. Eu estava à beira do pânico. Tentei novamente interagir com os outros passageiros, mas todos continuavam imóveis, como se estivessem em transe. Eu os sacudi, gritei, mas nada os despertava daquele estado. Foi então que comecei a ouvir algo que me deixou arrepiado, um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de todos os lados. Não conseguia entender o que diziam, mas era perturbador. Parecia que as vozes vinham de dentro do próprio ônibus, mas não conseguia identificar a fonte. O medo começou a tomar conta de mim. Corri até a porta do ônibus e tentei abri-la, mas estava trancada. O desespero crescia dentro de mim. Era como se estivesse preso em um pesadelo, sem saída. O motorista continuava impassível, dirigindo como uma máquina, sem emoção ou reação. Quando finalmente me virei para olhar para ele novamente, o choque quase me paralisou. O rosto do motorista estava completamente mudado. Seus olhos, antes apenas vazios, agora estavam completamente negros, como se não houvesse mais nada lá dentro. Um sorriso frio e distorcido surgiu em seus lábios, e ele finalmente falou, com uma voz baixa e ameaçadora. "Estamos quase chegando." Essas palavras ressoaram na minha mente como um aviso sinistro. Eu não sabia onde estávamos indo,
mas tinha certeza de que não era um lugar que eu queria conhecer. Minha mente girava em desespero, tentando encontrar uma solução, qualquer coisa que me tirasse daquela situação. Eu corri até as janelas e tentei abri-las, mas elas estavam trancadas firmemente, como se nunca tivessem sido feitas para serem abertas. O ar dentro do ônibus estava pesado, quase sufocante, e o som do sussurro continuava, agora mais claro, mais intenso, mas ainda impossível de entender. A escuridão lá fora parecia apertar o ônibus, como se estivéssemos entrando em um túnel sem fim. As luzes piscavam intermitentemente, lançando sombras distorcidas nas paredes e nos rostos dos outros passageiros, que continuavam imóveis, insensíveis ao que estava acontecendo. Naquele momento, senti uma sensação esmagadora de estar completamente sozinho, como se estivesse sendo levado por forças muito além do meu entendimento. Olhei novamente para o motorista. Seus olhos negros agora estavam fixos em mim pelo retrovisor, como se ele pudesse ver o pânico tomando conta de mim. Aquele sorriso distorcido continuava em seus lábios, mas agora havia algo mais, uma malícia fria que fazia meu estômago revirar. Era como se ele estivesse se divertindo com meu medo. O ônibus começou a desacelerar, e pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio momentâneo. Talvez houvesse uma chance de descer, de escapar daquele pesadelo. Olhei pela janela e vi que estávamos nos aproximando de um lugar, mas não era um ponto de ônibus comum. A estrada sinuosa nos levava a um campo aberto, cercado por árvores altas e escuras, com uma névoa espessa cobrindo o solo. No meio do campo, havia uma construção antiga, uma espécie de prédio em ruínas, com janelas quebradas e paredes desmoronando. Algo naquele lugar me encheu de uma sensação de pavor puro. O ônibus parou em frente à construção. O motor desligou, e o silêncio que seguiu foi absoluto, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Eu me levantei, tentando encontrar uma saída, mas o motorista virou-se lentamente para mim. Seus olhos negros me perfuraram, e sua voz, fria como gelo, quebrou o silêncio. Chegamos. Antes que eu pudesse reagir, as portas do ônibus se abriram com um rangido metálico. Eu hesitei por um momento, pensando em correr para a porta e escapar, mas algo dentro de mim sabia que, se eu descesse ali, nunca mais voltaria. Meus instintos gritavam para que eu ficasse, para não cruzar aquele limiar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de continuar no ônibus com aquele motorista, e não havia escolha fácil. Você não tem para onde ir, se ele disse, como se estivesse lendo meus pensamentos. Lentamente, ele se levantou do assento, e foi então que eu percebi que ele não era humano, pelo menos, não completamente. Seus movimentos eram estranhamente mecânicos, como se seu corpo fosse articulado de forma incorreta. Aquele sorriso perturbador nunca deixou seu rosto enquanto ele caminhava em minha direção, cada passo ecoando nas paredes vazias do ônibus. Eu recuei, pressionando meu corpo contra a janela, o coração batendo freneticamente. Ele estava se aproximando, e o terror que eu sentia naquele momento era indescritível. Quando ele finalmente parou à minha frente, pude ver de perto o que eu temia desde o início, aquele não era o rosto de um homem. Era algo além da compreensão humana, uma máscara grotesca de carne e ossos que mal escondia a escuridão que se retorcia por baixo. Sua parada é aqui, se ele sussurrou, estendendo a mão para mim. Eu não podia me mexer, paralisado pelo medo. Tudo em mim queria correr, gritar, lutar, mas meu corpo não respondia. Estava preso naquele pesadelo, cercado pelo silêncio esmagador, pelas sombras e por aquela presença sinistra. Foi então que algo aconteceu. Um dos passageiros, que até então estava inerte, levantou-se de repente. Ele era um homem idoso, de aparência frágil, mas seus olhos estavam claros e alertas. Ele olhou diretamente para o motorista e, sem dizer uma palavra, caminhou até mim, me puxando pela mão. Vamos, disse ele com firmeza. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas segui o homem. Juntos, corremos para fora do ônibus, atravessando a névoa fria e úmida. O motorista não nos seguiu, mas pude sentir seus olhos nos observando, como se ele estivesse esperando o momento certo para agir. O campo ao redor estava envolto em uma escuridão sufocante, e a construção à nossa frente parecia crescer à medida que nos aproximávamos.
Quando finalmente alcançamos o prédio, o homem parou e virou-se para mim. Seus olhos, que antes pareciam claros e cheios de vida, agora estavam sombrios, refletindo o mesmo vazio que eu tinha visto nos olhos do motorista. Ele sorriu, um sorriso que me fez congelar no lugar. "Bem-vindo", disse ele, e antes que eu pudesse reagir, senti suas mãos em meus ombros, me empurrando para dentro da escuridão. O passageiro fantasma. Trabalho como motorista de ônibus há mais de 20 anos. Já vi de tudo nas ruas desta cidade. Gente de todos os tipos, histórias malucas, brigas, desentendimentos, conversas triviais que se arrastam durante uma viagem inteira e acredite, quando você dirige por tanto tempo, nada parece te surpreender mais. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Até aquela noite. Era uma sexta-feira como qualquer outra, e, como de costume, estava encarando meu turno da noite. Não que eu goste de trabalhar nesse horário, mas a verdade é que a noite sempre paga um pouco melhor, e, sinceramente, eu prefiro o silêncio das ruas desertas ao caos das horas de pico. A cidade parece outra de madrugada, as ruas são quase poéticas, vazias, com as luzes fracas dos postes iluminando o asfalto úmido, como se a própria cidade estivesse cansada, esperando pelo amanhecer. Mas naquele dia, havia algo diferente. Algo que eu não conseguia identificar. A cidade parecia um tanto mais quieta que o normal, as ruas estavam mais vazias do que de costume, o que já me deixou um pouco desconfiado, mas não dei muita importância. Eu estava na minha última volta da noite, aquela que sempre parece a mais longa. O relógio já marcava mais de meia-noite, e eu estava mentalmente contando os minutos para voltar para a garagem, desligar o ônibus e ir para casa. A rota que eu fazia àquela hora passava por bairros mais afastados, onde as ruas eram mal iluminadas e as casas espaçadas. A cada quilômetro, as construções diminuíam e começavam a dar lugar a terrenos vazios, campos abertos e uma ou outra árvore solitária à beira da estrada. Ao me aproximar de um dos últimos pontos, já fora da cidade, vi uma figura à distância. Ela estava parada sob a luz fraca de um poste, e o que me chamou a atenção foi a sua imobilidade. Mesmo àquela distância, era fácil perceber que a pessoa não se mexia, não demonstrava qualquer sinal de inquietação, como a maioria das pessoas faz quando está esperando o ônibus. Era uma mulher, pelo que pude distinguir quando me aproximei. Estava usando um casaco grosso e comprido que cobria boa parte do seu corpo, inclusive o rosto. Seus cabelos, que pareciam longos, estavam caídos sobre o capuz, escondendo ainda mais suas feições. Era difícil dizer qualquer coisa sobre ela, mas uma coisa era clara: algo na maneira como ela estava ali, parada, completamente imóvel, me deixou desconfortável. Estacionei o ônibus, abri a porta e esperei que ela subisse. A mulher entrou devagar, quase arrastando os pés, e não disse uma única palavra. Normalmente, as pessoas pelo menos cumprimentam o motorista, nem que seja um aceno de cabeça, mas ela simplesmente passou por mim como se eu fosse invisível. Subiu as escadas lentamente e se dirigiu diretamente ao fundo do ônibus. Observei pelo retrovisor enquanto ela se sentava na última fileira de assentos, sempre com a cabeça baixa, sem nunca levantar o olhar. Fechei a porta e segui o caminho. O som do motor e dos pneus no asfalto preenchia o silêncio, mas havia algo estranho naquela viagem. O ônibus parecia mais silencioso do que o normal. Eu podia ouvir o som da estrada, mas, de alguma forma, parecia abafado, como se estivéssemos em uma bolha, isolados do mundo exterior. Olhei pelo retrovisor várias vezes, apenas para confirmar que a mulher ainda estava lá. E ela estava, sempre na mesma posição, com o rosto escondido pelas mãos e o capuz, como se estivesse tentando se proteger do frio ou de algo mais. À medida que avançávamos pela estrada, comecei a sentir um desconforto crescente. Não era apenas o silêncio ou o comportamento estranho da passageira. Havia algo mais, algo que eu não conseguia definir, mas que me deixava cada vez mais ansioso. Olhei para o relógio no painel do ônibus, e o tempo parecia estar passando mais devagar do que o normal. As luzes dos postes piscavam de maneira irregular, e o som do motor começou a parecer distante, quase como se viesse de um lugar muito longe. Foi então que notei algo estranho pelo retrovisor. O reflexo da mulher no espelho parecia distorcido.
Não sei explicar ao certo, mas era como se a sua imagem estivesse fora de lugar. Eu olhava para ela diretamente, e lá estava ela, sentada no fundo, imóvel. Mas, no espelho, sua figura parecia se mover ligeiramente, como uma sombra que dança nas bordas da visão periférica. Pisquei algumas vezes, tentando afastar aquela impressão estranha, atribuindo tudo ao cansaço, afinal, já era tarde e eu estava no final de um longo turno. Decidi que seria melhor não pensar muito nisso. Afinal, eu já tinha passado por situações estranhas antes, embora nada como aquilo. Continuei dirigindo, tentando ignorar o incômodo crescente. A estrada parecia cada vez mais longa, como se o trajeto nunca fosse terminar. Os quilômetros passavam lentamente, e os minutos pareciam se arrastar. Olhei novamente pelo retrovisor e, para meu espanto, a mulher já não estava lá. Aquele banco, onde minutos antes ela estava sentada, estava completamente vazio. O pânico tomou conta de mim. Era impossível que ela tivesse descido sem que eu notasse. Não havia feito nenhuma parada desde que ela entrou no ônibus, e mesmo que tivesse, o barulho das portas se abrindo e fechando teria me alertado. Acelerei o ônibus, com a intenção de chegar ao próximo ponto o mais rápido possível. Minhas mãos suavam no volante, e minha respiração estava pesada. O silêncio dentro do ônibus se tornava insuportável. Eu sabia que algo estava errado, profundamente errado, mas não tinha ideia do que poderia ser. Quando finalmente cheguei ao próximo ponto, olhei freneticamente em todas as direções, esperando vê-la em algum lugar, talvez andando pela calçada, mas não havia ninguém. A rua estava deserta, e a única coisa que se movia era a névoa que começava a cobrir a estrada. Fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar, convencendo-me de que estava apenas cansado, de que tudo não passava de uma coincidência. Continuei o trajeto, mas agora com um medo constante dentro de mim. Aquele banco vazio no fundo do ônibus parecia me chamar, como se escondesse algum segredo sombrio. Eu evitava olhar pelo retrovisor, mas era impossível não o fazer de vez em quando. E a cada vez que olhava, o banco continuava vazio, o que, de certa forma, era ainda mais perturbador do que se ela estivesse ali. Então, algo aconteceu que fez meu sangue gelar. Eu estava quase chegando ao último ponto, onde normalmente não desceria mais ninguém, quando ouvi um som. Era um som suave, quase imperceptível, mas que se destacava no silêncio absoluto do ônibus. Era o som de respiração. Uma respiração lenta e profunda, vinda diretamente de trás de mim. Meu coração disparou. Segurei o volante com mais força, tentando manter o controle. Não queria me virar, mas a curiosidade e o medo estavam me consumindo. Com o canto do olho, tentei espiar pelo retrovisor, e lá estava ela. A mulher havia reaparecido, sentada no mesmo lugar onde estava antes, mas agora com a cabeça erguida, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram vazios. Não havia vida neles, apenas um brilho fraco e inumano. Seus lábios estavam pálidos, quase azuis, como se todo o sangue tivesse deixado seu corpo. Ela me observava em silêncio, e o pânico que eu sentia era tão grande que mal conseguia respirar. Para o ônibus, a voz dela finalmente quebrou o silêncio. Era uma voz baixa, rouca, como se ela não falasse há muito tempo. Eu não sabia o que fazer. O instinto me dizia para continuar dirigindo, para não parar de jeito nenhum. Mas algo mais, algo além do meu controle, fez com que meus pés se movessem automaticamente para o freio. O ônibus desacelerou até parar completamente no meio da estrada deserta. A mulher se levantou devagar, ainda me observando. Ela caminhou em direção à porta, e cada passo que ela dava parecia ecoar no vazio. Com as mãos trêmulas, abri a porta para ela, mas ela não saiu imediatamente. Em vez disso, parou na porta aberta e virou-se para mim uma última vez. "Você não deveria estar aqui", disse ela, e suas palavras foram como uma faca no meu peito. Ela desceu do ônibus e desapareceu na escuridão da estrada. O último passageiro. Eu sempre preferi os turnos noturnos. A cidade, que durante o dia era um caos de carros e pessoas apressadas, se tornava um lugar tranquilo e quase deserto à noite. Dirigir pelas ruas vazias tinha um certo encanto,
quase hipnótico, mas também carregava uma sensação de isolamento. Às vezes, esse silêncio se tornava perturbador, como se algo invisível estivesse à espreita nas sombras, esperando para se revelar. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos parecia ser. Eu estava no fim do meu turno, perto das 2 da manhã, fazendo uma das últimas viagens da rota. O ônibus estava praticamente vazio, exceto por 1 ou 2 passageiros que tinham descido há poucos minutos. A rota era longa e passava por áreas mais afastadas da cidade, onde as ruas eram mal iluminadas e as casas ficavam distantes umas das outras. Sempre que passava por ali, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha, como se algo na escuridão observasse meus movimentos. Quando cheguei ao ponto final, já me preparava para fazer o retorno e encerrar a noite. Porém, algo chamou minha atenção. À distância, perto de um ponto de ônibus isolado, vi uma figura. Era um homem, vestido com um terno antiquado, parado no ponto como se estivesse esperando por algo ou alguém. O que me chamou a atenção não foi apenas o fato de alguém estar ali, mas a postura do homem. Ele estava completamente imóvel, os braços ao lado do corpo, a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, como se estivesse olhando para o chão. Eu hesitei por um momento, mas, como motorista, não podia simplesmente ignorar um passageiro à espera. Parei o ônibus, abri a porta e esperei que ele entrasse. O homem levantou a cabeça devagar e subiu os degraus com passos pesados, sem emitir um som. Ele não olhou para mim e, sem dizer uma palavra, foi direto para o fundo do ônibus, sentando-se no último assento. Estranhei o comportamento dele, mas, novamente, era tarde e muitas vezes as pessoas que pegavam o ônibus nesse horário estavam cansadas ou vinham de lugares incertos. Continuei o trajeto, dirigindo em silêncio enquanto olhava pelo retrovisor, tentando observar o homem sem ser notado. Ele permanecia completamente imóvel, as mãos no colo, o rosto inexpressivo voltado para a janela, mas parecia que não estava realmente vendo nada do lado de fora. Depois de alguns minutos, decidi quebrar o silêncio. Perguntei para onde ele estava indo, mas ele não respondeu. Insisti, dizendo que o ponto final estava se aproximando e que ele precisava me avisar onde gostaria de descer. O homem continuou quieto, nem sequer mexeu a cabeça. Aquilo me deixou nervoso, e comecei a pensar se não seria algum tipo de problema de saúde, talvez ele estivesse doente ou em choque. O desconforto crescia a cada minuto. O som do motor e o farfalhar dos pneus no asfalto eram os únicos ruídos no ônibus. Eu olhava para o retrovisor com mais frequência, esperando algum movimento, alguma resposta, mas o homem continuava imóvel, como uma estátua. Decidi que, se ele não falasse nada até o ponto final, teria que chamar a polícia ou algum tipo de ajuda. Enquanto me aproximava do último ponto, um detalhe me chamou a atenção. O reflexo do homem no retrovisor parecia um pouco errado. Não conseguia explicar, mas parecia que a imagem dele estava ligeiramente desfocada, como se estivesse fora de lugar. Achei que era o cansaço me pregando peças, então esfreguei os olhos e olhei novamente. Ele estava lá, da mesma forma, imóvel. Quando finalmente chegamos ao ponto final, parei o ônibus e virei-me para falar com ele diretamente. A surpresa me atingiu como um soco no estômago. O banco onde ele estava sentado estava completamente vazio. O homem havia desaparecido. Fiquei alguns segundos olhando para o assento vazio, incrédulo. Tinha certeza de que ele estava lá, eu o tinha visto subir no ônibus, sentado no fundo, mas agora não havia sinal de que alguém sequer tinha estado ali. Levantei-me e fui até o fundo do ônibus, como se quisesse confirmar o impossível. Não havia nada. Nem sequer uma marca nos bancos, nada que indicasse que alguém tinha estado ali. Um frio intenso percorreu meu corpo, e o silêncio do ônibus de repente se tornou opressor. Voltei para o meu lugar, confuso e aterrorizado. O que eu tinha acabado de vivenciar não fazia sentido. Fechei as portas do ônibus e dirigi de volta para a garagem, ainda sentindo o coração disparado. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Algumas pessoas me dizem que foi apenas o cansaço, que eu estava vendo coisas. Mas eu sei o que vi. Aquele homem estava ali, e depois, não estava mais. Desde então, evito dirigir por aquela rota tarde da noite.
Algo naquela escuridão, naquela solidão, traz de volta o medo daquele último passageiro que nunca chegou ao seu destino.